divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Fragmentos da mensagem O Caminho, extraída do livro Vinha de Luz, que foi trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E é com ela que iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título No Justo Momento. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Albino Teixeira, do livro Paz e Renovação. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da advertência lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha fazer companhia. No momento justo, enfim, em que a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva de meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para a nova alvorada. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento na vida é sempre o instante de melhorar. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Associação Municipal Espírita de Caruaru, AME, situada aqui em Caruaru, a rua Professor José Leão 567, está com a agenda de palestras especiais em comemoração aos 72 anos de fundação. E na próxima segunda-feira, amanhã, palestra com Gesley Carlos West, GEL, do Lar Paulo de Tarso. Ele abordará o tema Fé Inabalável em Deus. Já na segunda-feira, dia 27 de novembro, palestra com Alisson Guedes, do Jefa, de Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Ele abordará o tema Transição Planetária. Já a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, situada à Rua 25, número 96, ao lado do Parque Municipal das Rendeiras, comemora 34 anos de fundação. E na próxima quarta-feira, palestra com Rômulo Vasconcelos. Ele abordará o tema Pureza de Coração e Simplicidade. Já no sábado, dia 25 de novembro, palestra com Alain Moura, que abordará o tema Vida Terrena e Valores Espirituais. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento, continuação. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência
Não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida, só o é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível superpor-se à vontade do Eterno. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Podes, portanto, orar em toda a parte e em qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto, é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas, que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada um atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, oração quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que as de 100 outras. Continuando no capítulo 27, pedi e obtereis preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei como um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Na língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não cobre fruto. Se louvas a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Referência à passagem de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11 a 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou do menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e um tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau.
Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Resposta dos Espíritos. O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de uma negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7, lemos: porque nenhum de nós vive para si. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Ninguém Vive para Si, e que veio a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e que está presente no livro Fonte Viva. Ele assim nos escreveu: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio de água influencia a terra por onde passas, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas, superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si.
onde encontrar uma instituição espírita. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados às 7h30 da noite. Casa Allan Kardec, localizado na Rua Seriaê, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, Rádio Ouvinte, nessa segunda parte do programa, direcionado a perguntas e respostas sobre os temas que abordamos durante o programa desta manhã. Lembrando outra vez, as palestras comemorativas que teremos nessa semana agora, aqui em nossa cidade. Na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, amanhã, segunda-feira, né? Palestra com Gesley Carlos West. É o GEL lá do Lar Paulo de Tarso, do Recife. Ele abordará o tema Fé Inabalável em Deus. As palestras na AME começam 8h da noite. Todos estão convidados. Também a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que comemora 34 anos de fundação. E na próxima quarta-feira, palestra especial com Rômulo Vasconcelos. Ele abordará o tema pureza de coração e simplicidade. Então, esses são os dois eventos comemorativos em nossa cidade durante essa semana. Vamos então para as questões dos temas que foram abordados nesta manhã. O que significa aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele? O Espírito Emmanuel deixa isso bem detalhado na mensagem O Caminho. É uma mensagem que está inserida no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E vamos aqui destacar para comentar a passagem relativa ao significado de aceitar a tutela. A tutela é a guarda, é a proteção. E marchar com Jesus. Aceitar a proteção e marchar com ele. Então Emmanuel nos diz o seguinte, que a primeira consequência disso é estar aberto a aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o infinito bem. Vamos comentar cada um desses aspectos. Aprender sempre e servir diariamente é imprescindível para que renovemos o conteúdo mental de hábitos e de condicionamentos que trazemos do passado, quando estávamos afastados das leis divinas e da harmonia com o Evangelho do Cristo. Esse passado é o mundo de sombras que trazemos, é o nosso inconsciente. E agora é preciso que, conscientemente, nós estejamos trabalhando a reciclagem de todo esse material. Desde estarmos abertos a aprender sobre a realidade da vida espiritual, como nos é mostrada pela mediunidade no Espiritismo. Está aberto a mudar padrões de valores que antes nós tínhamos como um procedimento certo, mas que agora se conflita com aquilo que o Evangelho do Cristo nos coloca. É preciso estarmos abertos a essa renovação. E é uma renovação incessante. A cada dia temos algo a trabalhar e a melhorar em nós. É isso que Emmanuel diz quando coloca
aprender sempre e depois servir diariamente. Servir diariamente é estarmos todos os dias abertos e sensíveis a perceber as necessidades, problemas, dificuldades do nosso próximo, aonde podemos de algum modo intervir, diminuindo, ajudando. A estar pronto para a prática da caridade nos seus mais variados aspectos. É a caridade do perdão das ofensas, é a caridade de estar pronto a ajudar, a exercer a benevolência em relação ao nosso próximo. É a caridade de amar o próximo a partir de nós mesmos. A partir de nós mesmos destacamos porque estamos tendo agora o conhecimento libertador do Evangelho do Cristo. É isso que está envolvido em servir diariamente. E ainda em seguida, Emmanuel diz: com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é jornada sublime da alma. Então, renovação incessante para o bem infinito. Que estejamos aproveitando agora ao máximo a nossa atual experiência encarnatória, fazendo um trabalho de limpeza profunda no nosso psiquismo, de nos nutrirmos diariamente com leituras edificantes, com assistirmos palestras, participarmos de grupos de estudos, renovar amplamente o entendimento de vida que trazíamos do passado. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Que reflexões Emmanuel nos convida a fazer ao comentar a frase da carta de Paulo aos Romanos: nenhum de nós vive para si. Essa passagem da carta aos Romanos, do capítulo 14, versículo 7, porque nenhum de nós vive para si, Emmanuel comenta de uma forma ampla e profunda na mensagem: ninguém vive para si. Ela está lá no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier. E entre outros aspectos aqui que Emmanuel nos deixa nesse entendimento é o seguinte: a todos os momentos de nossa vida, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente e pelo que a gente faz, nós estamos influenciando desde os espíritos desencarnados que nos acompanham, aos espíritos encarnados que participam direta e indiretamente do nosso dia a dia, sobretudo os parentes, aqueles que vivem no mesmo lar e que recebem uma influência impactante, às vezes sutil, mas provocadora de resultados, pelo equilíbrio que estejamos procurando ter no que a gente pensa, sente e faz. Invariavelmente, essa influência penetra em nosso ambiente e alcança as duas humanidades. Por isso, Emmanuel discrimina essa questão dizendo assim: a luz que acendes clarear o caminho não apenas para os teus pés, mas para os viajores que seguem ao teu lado. Emmanuel usa de recursos na linguagem do português que realmente impressionam, porque ele diz uma frase literal, mas buscando um sentido espiritual profundo
por trás dessas palavras. Ele não se refere aqui exatamente à luz de uma lâmpada que acendemos para clarear os nossos pés. Ele diz que a luz de iluminação trazida pelo Evangelho do Cristo, que nós nos permitirmos ser penetrada por ela vai envolver outras pessoas da nossa convivência. Ela não servirá só para os nossos pés, só para a nossa vida. E depois Emmanuel diz ainda assim: não servirá apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. E depois diz: queiramos ou não, é da lei de Deus que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Vamos analisar um pouco o porquê dessa afirmativa de Emmanuel. Nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. É porque todos nós estamos a todo momento recebendo e produzindo influências. O que cabe a nós, e isso é que nos chama a atenção, é a qualidade daquelas que estejamos envolvendo os outros e que depende da nossa vontade. É que essa esteja de fato bem alicerçada no Evangelho do Cristo. E por isso ele diz, concluindo: sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando a libertação para a glória da luz. Que maravilha, não é, meus irmãos? Estarmos bem conscientes disso. Nós temos um papel importantíssimo através da influência daquilo que fazemos na nossa vida e que atinge e alcançam aqueles que convivem conosco. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Quais os motivos que levam a providência divina fazer o homem passar por certos perigos? A resposta está contida na questão 855 do Livro dos Espíritos. Porque é que a providência possibilita que a gente corra perigos que muitas vezes não tem nenhuma consequência de imediata daqueles perigos. E na resposta, a espiritualidade benfeitora diz assim a nós: através desses perigos, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa, a natureza do perigo, verificarás também quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de uma negligência de cumprirmos um dever. Vamos refletir um pouco aqui. Um dos maiores problemas, o maior problema da nossa caminhada evolutiva na Terra ou no mundo espiritual é o orgulho e o egoísmo. As vicissitudes da vida e os perigos graves que às vezes corremos se direcionam a nos chamar a atenção a fragilidade da vida física e, deste modo, abrir portas no nosso íntimo, no nosso sentimento, para buscar as razões da vida, da experiência no corpo que estamos tendo atualmente. E encontrar, por exemplo, na revelação espírita, os dados minuciosos dos objetivos da vida
da nossa reencarnação. Mas depois o texto ainda diz, na questão 855, Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e assim emendar. Então é necessário aproveitarmos esses momentos e nos perguntarmos assim: por que isso me aconteceu? Que aviso há por trás disso? Por que eu passei por essa situação? E desse modo, encontrar no nosso íntimo, na nossa consciência, a resposta que precisamos. Estamos chegando aos